pessoal, beleza? Percy, do canal Suco de Laranja News. Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um videozinho diferente, hoje com áudio, com vídeo. Vou falar sobre um corte do Flow que eu fiz essa semana com o Álvaro Machado e a Marta Gabriel. Eu fiz uma pergunta pro Álvaro sobre o que pode ser feito com a tecnologia de blockchain ou então inteligência artificial no processo de eleição, né? Na verdade eu fiz uma pergunta maior, mas eles focaram bastante na parte das eleições, da cabine de votação e tudo mais. Mas é legal a gente ter uma ideia de como a tecnologia pode ou não ser utilizada nesse processo eleitoral, tá? Então a gente vai assistir o vídeo, vamos lá. Percy mandou aqui, ó. Salve, salve família. Percy, ou Percy do canal Suco de Laranja News. Suco de laranja? Acho que é suco de laranja. Não, eu Então sei. É criativo demais. É porque ele mandou um laranja. Ele mandou pro meu aqui. assessor. Tá. É possível utilizar a tecnologia blockchain em processos políticos como eleições, funcionamento? Só um pause aí rapidinho. Eu cometi essa cagada. Pensa, o cara começou um canal agora, tá publicando vídeo agora, não tem muita experiência, né? Aí tem pouco inscrito. Falando isso, curte, se inscreve no canal aí. E aí o camarada pega e vai lá, vou mandar um texto lá pro Flow, né? Uma perguntinha pros camaradas lá do Flow, porque aí o canal deles bomba, aí eu chamo lá o meu, e aí vai ficar legal, né? Só que o cabeção aqui vai, manda mensagem e escreve o nome do canal errado. Vê se pode. Mas vamos lá, né? Da máquina pública, três poderes, ou até mesmo recursos de inteligência artificial, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que não só é possível, como já está sendo usado em alguns países para transparência, algumas empresas para transparência. E, na minha opinião, deveria ser uma necessidade, porque se você conseguisse colocar as eleições em blockchain, a probabilidade, essa discussão toda que a gente teve Não aí, teria. não teria. A gente Sério, eu acho que... Besteira. Eu acho que a urna eletrônica é 100% segura e não tem nenhuma necessidade. Sim, Tá, mas a urna A única eletrônica... vantagem era você poder votar com um aplicativo, como em alguns países já está acontecendo. Você para os Estados Unidos teve isso. Tá, você pode votar no app. Tá bom, votar no app é legal. Mas o problema de votar no app num país como o Brasil não é tanto segurança da informação. Acesso. É influência. É influência. O sujeito lá te enchendo o saco, falando quem você está votando. Então, a urna é um espaço de garantia do sigilo. E ela é 100% segura, não precisa de nada mas disso. mesmo que você vá até lá para votar, que tem um lugar, essa discussão de questionar possibilidade... Não houve nenhum tipo de risco real sobre a urna eletrônica? Não, pode nunca ter tido, mas existe, vamos ver aqui, existe um fato que uma boa parte da população questiona. E se você tivesse isso em processo de blockchain, que assim... Mas ela não questiona igual, já que eu o acho que não, questionamento é infundado? eu acho que é diferente, porque é uma... Eu entendi o que você está dizendo, mas eu tendo a ir com a Marta, cara. Que porque bom. pra mim é mais um... Não, eu acho divertido, outra porque eu etapa. fabrico isso aí, então tá bom. Eu fabrico, alguém compra. Não, mas Bom a gente, demais, né? a gente não Não, está questionando, brincadeira, a gente não tá questionando se é possível ou não fraudar. A gente está questionando a confiança da sociedade nisso. Concordo. E o blockchain, por ser uma tecnologia assim, fundamentada na replicação de blocos e que, pelo menos por enquanto, ela tem uma probabilidade quase que zero de ser fraudada, você teria ponto final nessa discussão. Colocou Então, no blockchain... mas, ó, vamos lá, então, tudo bem. Colocando assim, eu acho, minha experiência de outras, minha experiência é foda, não. Minha percepção de ver outras coisas que são aparentadas me sugere que é muito mais fácil você ter um exploit num aplicativo que eventualmente, tipo, você tem zero knowledge, você tem um monte de coisa que você pode fazer, né, em cima de um bloco, e mais do que isso, que você pode fazer simplesmente hackeando a carteira, que no final das contas a votação, pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte, você tem um aplicativo, tá bom, então o blockchain em si é mais difícil de eu hackear, mas o aplicativo, onde o blockchain tá embebido, não. O aplicativo pode ser onde hackeado. você faz a transação. Onde Exatamente. Você faz o Eu vou registro meter da o voto em transação. algum lugar. Eu preciso botar o voto através de alguma interface. Então tá bom. Então, né, botar o voto naquela interface é muito mais inseguro do que uma que tá dentro de uma cabine lacrada, que tem um monte de gente em volta e que você foi lá e botou seu documento. Entende? A Então, cabine em si, vamos pensar esquece o aplicativo. Cabine de votação. A cabine de votação. eu falei sobre isso, inclusive, nas entrevistas. Ela não pode estar numa cadeia, em blockchain? Pode, você pode fazer isso, tá bom? Então eu vou fazer um negócio lá e vou botar no blockchain os votos. Qual que é o problema disso? Blockchain é uma tecnologia lenta. A velocidade de transação, você tem Lightning, você tem um monte de coisa. Mas a verdade é que é incomparavelmente lento. Então você vai ter processos de apuração que vão tomar muito mais tempo. E outra coisa, para você tem duas coisas diferentes. Uma coisa é você falar assim, eu tenho um distributed ledger, eu tenho uma tabela, tá bom? Um conjunto de tabelas que está distribuído em um monte de lugar. Outra coisa, eu falo, eu tenho um blockchain. A diferença, entre outras coisas, envolve a cadeia de pessoas que estão em torno disso, em particular os chamados validadores. Se eu tenho então, por exemplo, assim, num blockchain como o do Bitcoin, até hoje eu tenho a chamada prova de trabalho, que é um processinho que na prática significa eu pago um mico, tá? Não serve pra nada. Eu pago um mico, agora que eu paguei esse mico, eu vou validar o que tem nesse bloco, que na prática é rodar ele dentro de um software, para ver se as operações estão certinhas. Por quê?
E aí eu vou encaixar esse bloco na sequência de blocos. Se eu encaixo lá, não tem ninguém pra dizer que tá certo ou errado. Só que, eventualmente, outros validadores vão tentar validar também. Eles vão enfiar o bloco em outra cadeia, numa cadeia secundária, ou seja, como se fosse um fork, uma variação da cadeia. E se aquela cadeia que seguir, eu tô ferrado porque a minha morreu aqui. Então, naturalmente, eu não sou um sujeito dentro da cadeia. Portanto, eu preciso ter 2 blocos pra passar pra receber o meu prêmio. Eu não vou receber prêmio nenhum. Então, eu vou me ferrar. Na prática, eu validei errado, eu me ferro. Então, o papel do sujeito que faz a validação, seja nesse ou seja num negócio chamado POS ou DPoS, que é mais o fancy ou chique hoje em dia, que é Delegated Proof of Stake, o que vai acontecer é que essas são pessoas para as quais a confiança está transmitida. Então, no final das contas, a gente está falando assim, não, eu não vou transmitir a confiança, eu não vou deixar a confiança alocada num sistema federalizado que tem uma estrutura central, que tem o TSE em cima. Não, eu vou passar para um conjunto de caras que eles próprios vão ser os delegados dessa cadeia. Cara, eu não passo isso aí para delegado nenhum, tá? Eu prefiro... Então, eu não acho que... Talvez a gente discorde profundamente disso. Mas assim, como entusiasta do blockchain, como o cara que trabalhou na construção o único que teve no Brasil sério mesmo do zero, eu não acho que o blockchain toda hora deve ter uma aplicação segura e a melhor. Eu acho que, por exemplo, por que Visa sobreviveu e tá muito bem, obrigado. Um negócio legal que ele falou várias coisas interessantes aí, eu vou tentar dar uma resumida para ficar um pouco mais claro. Uma é a relação da cabine, ela tá com o blockchain e como é o conceito de transação, de registrar. No caso do registro dos votos, né, ele faz esse comparativo com as transações, existe o ponto A, onde faz a transação para o ponto B, e isso é registrado dentro do blockchain. Só que existe um terceiro, que é o validador, né? Quando tem essa validação, ali está assegurado que houve aquela validação. Então é feito através do software, né? Faz um processo matemático ali, resolve um problema e aquilo ali se converte na validação. O ente que faz essa validação, ele, dentro dessa rede, né, da blockchain, ele é remunerado. Se a gente for mudar, converter isso, né, passar isso para o processo de votação das cabines, que é o ponto que a gente está querendo chegar aqui, nas cabines, uma cabine que tem um sistema de blockchain, ele vai amarrar essas transações, esses votos, né, amarrado ali ao título de eleitor do cidadão, mas quem valida se aquilo está correto ou não? Né? Ponto aí que ele citou é um ponto muito importante, porque você vai colocar isso na mão de quem para validar? Então aí fica ainda o questionamento se vai ser seguro ou não, se vai ser correto ou não. Eu acho que teria que ser um pouquinho diferente se a gente fosse pensar numa forma de fazer esse processo. Fez ali a votação, aquele voto do cidadão A fica amarradinho ali ao voto anterior, dentro da corrente, né? Então, se houver uma tentativa de tentar burlar o sistema e alterar o voto daquele cidadão, o processo é quebrado, porque ele tem que estar amarrado com o registro anterior e também com o registro da frente. Então, eu não sei bem, mas eu acho que dá para pensar numa coisa nesse sentido. Mas a tecnologia do blockchain, ela é uma tecnologia legal por conta da sua criptografia, por conta da sua transparência. Eu acredito que seja também um sistema que possa ser auditado de uma maneira um pouco diferente, que iniba essa sensação de insegurança do cidadão com relação a se aquele voto foi realmente executado. E ele também fala sobre a questão é o que ele vai falar agora, sobre a questão da velocidade também, que é muito importante, né, do sistema. Dinheiro, né, dentro de arranjos de pagamento baseados no tipo de protocolo que ele tem aqui, que tem é o tipo de intermediação em que você tem como chama? O adquirente e subadquirentes, né? É infinitamente melhor o sistema do cartão em termos de estrutura de protocolo por causa de velocidade de transação, segurança, todos os aspectos, inclusive os aspectos que o próprio blockchain diz fazer melhor. Por outro lado, para cadeias descentralizadas de valor, para você eliminar esse sujeito do meio, porque ele cobra um monte para fazer isso, para você construir uma web segura, sabe? Tipo assim, por exemplo, o pessoal do conselho gestor do Facebook pode desligar os servidores do Facebook, acabar com uma coisa dessa. Para você ter uma rede que não pode ser destruída, então você tem, sabe, aplicações que estão assim, que tem garantia de sobrevivência independentemente de externalidades. Para tudo isso o blockchain é melhor. E ele é revolucionário e eu acho que a Web3 que está embaixo hoje em dia é um conceito assim magnífico. Mas eu acho que em coisas que envolvem alta frequência... Mas não pra isso. E coisas tipo federalizadas no nível de país todo, que tem um TSE em cima, eu sou mais um voto normal mesmo. Mas então, sei lá, você falou de cartão de crédito, a gente tá falando hoje, né? No grau de maturidade da tecnologia hoje. Com certeza no futuro o blockchain vai ser melhor, tá? Isso. Não tem a menor dúvida. É uma questão de velocidade e protocolo, mas com Porque certeza quando o vai ser cara melhor. perguntou, quando o Henrique perguntou, eu penso que ele tá perguntando... Não é Henrique, é Percy do canal Suco de Laranja News. Curte o canal aí, curte o canal aí, compartilha, se inscreve. Tudo bem, viu, Marta? Acontece.
se seria porque ele está falando das tecnologias evoluindo. Não, no futuro com certeza Isso, vai para ser qualquer melhor. tipo de transação, a Vai ser tudo transparência, blockchain, tudo alguma coisa blockchain. parecida com blockchain. Com certeza. Mas nos dias atuais, essas eleições que tem aí com blockchain, cara, o risco não tá no blockchain, tá no aplicativo. O cara tem um aplicativo em casa, tem a mãe dele, tem o chefe falando, então, vota agora aqui, ó, fica aqui do teu lado. Esse é o verdadeiro risco. A cabine serve Tem pra outras isso. coisas correlatas, né? Tem São outro vídeo aí parênteses. do... Tudo isso que eu tô falando, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você pode votar pelo correio e alguém pode estar ali do teu lado te pressionar. Então eu tô falando assim, caso o Brasil, em que é um país que tem essas coisas, tá, ainda acho que é melhor você ir lá na cabine de votação e votar. Fecha parênteses. Tem outro vídeo aí do... esse cara aí. E aí, galera, salve, Percy do canal Suco de Laranja. Ué? Provavelmente esse vídeo não é dele Só agradecer, mano. Ele deu pergunta anteriormente, hein? Caprichamos na sua pergunta. Mas valeu por tudo aí, ó. Pelo Instagram, você me deu uma força. Nada. Grande abraço. Ele mandou uma pergunta e um vídeo pra te agradecer. Ah, legal. Devia ter visto a Marta, que trouxe a contribuição do que é no mínimo 50%. Não é rasgação de seda não, viu, pessoal? É que eu mandei o vídeo logo em seguida, agradecendo ao Álvaro, porque ele foi muito gente boa comigo no Instagram, porque eu postei alguns vídeos e eu acabei mandando no direct pra ele também alguns vídeos, porque eu sigo ele, eu acho ele um cara puta cabeça, inteligente pra caramba e tenho muito pra aprender com ele. E ele foi muito simpático comigo, ele me deu algumas dicas, ele me passou algumas informações, me passou alguns materiais, me indicou, me passou o contato do assessor dele pra conversar e receber alguns materiais e bolar algumas coisas. Então, o vídeo tá aí, mas mais uma vez eu agradeço você, Álvaro, pela força que você tá me dando aí. E se eu tiver a oportunidade de te ver um dia, eu gostaria de apertar tua mão e te agradecer pessoalmente, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Estamos começando a fazer um jeitinho diferente, tentando fazer de uma forma diferente os vídeos para ver se cria um pouco mais de relevância, tá? Agradeço a todos, os vídeos de notícias vão continuar, tá? E essa parte de cortes é mais para uma área educacional, uma área para a gente pensar um pouco adiante, para melhorar a nossa experiência com a política brasileira, porque é bem dificinho mesmo de entender todos esses processos, tá? Pessoal, muito obrigado, valeu aí pelo apoio, valeu pela sua curtida, valeu aí por tudo, um grande abraço e até o próximo vídeo.